Fala pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal JV Percepção Automotiva. E hoje estamos aqui com esse Hyundai, o Hyundai Creta. É um veículo, não sei nem se ele é considerado um veículo SUV, tá? Mas é o Hyundai Creta 1.6, motorzinho, considerado também motor gama. E a nomenclatura aqui em cima aqui, o motorzinho DOHC. Esse motor aqui, você pode ver que tem essa disposição aqui para um outro veículo que coloca a capa aqui em cima, tá? Então, eu já vi esse motor aqui em outros veículos da Hyundai, como o HB20, tá? Vai esse motor, o Veloster também, o Tucson também vai esse motor, beleza? Então, basicamente é isso. E o que é que fez esse veículo chegar aqui para mim? Tá aí, pessoal, quilometragem, deixa eu ver se dá para pegar daqui, 75.757, tá? O que foi que despertou a atenção do proprietário? Tá vendo isso aqui, esses quadradinhos aqui, ele começou a passar além do padrão que o proprietário já conhece. Por isso que é interessante, pessoal, os veículos que possuem, esse mostrador de forma gradativa, tá? Referente à temperatura, porque assim, quando isso aqui começa a passar um pouquinho, você já estranha e aí você já leva para o profissional para não acontecer o pior. No caso aqui, ele informou que a temperatura está elevando demais, tá? Então aqui eu vou começar a investigação, com o recurso que eu tenho. Um dos recursos é o scanner. Então estou monitorando aqui os parâmetros dele, tá? Então o que é que eu quero saber? No momento em que o ventilador disparar, ele vai disparar primeiro a baixa velocidade, depois baixa velocidade e depois entrar a segunda velocidade, ou está entrando direto a segunda velocidade no momento em que esse eletroventilador funciona. Outra informação que eu vou verificar aqui, é a temperatura do líquido de arrefecimento, tá? Eu vou saber qual é a temperatura que ele chega, que faz com que o eletroventilador aqui, ele dispare. Então, eu primeiro preciso aqui coletar os dados. Um dos primeiros dados que eu coletei foi a entrevista ali consultiva com o cliente, que basicamente o que eu tenho é a informação que o veículo está superaquecendo. Ele precisa funcionar um tempo para iniciar esse superaquecimento. Outro procedimento que eu vou estar realizando, que seria uma inspeção visual, é ali na parte da frente ali do veículo, tá bom? Então a gente vai prosseguindo aí o diagnóstico nessa pegada, tá? E aí eu vou atualizando aí, valeu? Vamos que vamos. E olha só, pessoal, um detalhezinho aqui que eu já observei. Eu acionei o ar-condicionado e o que disparou aqui foi a alta velocidade, foi direto para alta velocidade, tá? Então assim, a característica da maioria dos veículos que eu vejo, quando liga o ar-condicionado, ele tem que entrar a baixa velocidade e ele vai ficar ali constante com aquela baixa velocidade, tá? E a alta velocidade, geralmente, é quando o veículo superaquece ou então quando o circuito da baixa velocidade não está funcionando. Porém, como eu trabalho com multimarcas, eu tenho que me atentar que cada veículo tem a sua característica. Eu não posso aqui já criar essa confirmação, achar que nesse veículo aqui, isso aqui está errado e já achar que o problema está no circuito de baixa velocidade. Então, a princípio, eu tenho que investigar. E pensando nisso, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu estou com o scanner e eu tenho esse recurso, eu vou simular a baixa velocidade para ver se responde, tá? A alta velocidade eu vi que ele acionou aqui, porém eu tenho que verificar lá na frente se ele vai estar acionando também. Teoricamente, acredito que sim, porque o proprietário falou que o ventilador ele dispara, né? Mas mesmo assim o veículo ele superaquece, tá? Então são vários detalhes aqui a serem observados. Então eu parei aqui, já desliguei o veículo, tá? E vou fazer aqui as simulações aqui, tá? Funções adicionais, diagnóstico de elementos atuadores aqui. Diagnóstico de elementos atuadores. Vamos lá verificar. Vou entrar aqui.
Então, pessoal, no momento aqui, ó, eu estou na opção de atuadores. Eu consigo fazer a simulação do eletroventilador de baixa velocidade, ou seja, eu consigo aqui dar um comando para o circuito de baixa velocidade. Então, eu consigo testar toda a integridade até a chegada no eletroventilador. E olha que interessante. A gente vai prosseguir com o diagnóstico. O interessante é a gente tentar resolver esse problema no papel. Ou seja, quando vai se fazer um diagnóstico, né, pessoal, ou de repente uma investigação, primeiro você tem que montar todo um plano de ação. Por onde você vai começar, por onde você vai terminar, imaginar todas as variáveis. Então o que é que eu fiz? Desliguei o motor para checar o princípio básico de funcionamento. Ou seja, eu quero saber se o eletroventilador está disparando. O cliente falou. Então, pessoal, olha que interessante. No procedimento do diagnóstico, a gente precisa fazer essa entrevista consultiva com o cliente, que é para a gente juntar o máximo de dados possíveis, tá? Mas uma coisa que eu aprendi, nós não podemos confiar 100% no que o cliente está falando. A gente não dá para confiar 100% no que às vezes até uma informação técnica está passando. A gente precisa validar com os nossos sentidos e com a nossa experiência. A gente não pode nem confiar só na nossa intuição também, que às vezes a gente fala assim, ah, já aconteceu no passado, foi aquilo, vai ser a mesma coisa. Não é, tá? Porque baseado no que o cliente me falou, a minha percepção que eu tive, baseado nos dados, eu tô levando o diagnóstico para um lado. Só que agora eu parei, raciocinei e falei, peraí, o princípio básico, o eletroventilador tem que funcionar. Então eu vou checar isso aqui agora, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, só para reforçar, o diagnóstico, ele vai prosseguindo com exame, inspeção, baseado nos dados, tá? Então o scanner aqui, a gente coleta alguns dados. As informações que o cliente passa, a gente coleta alguns dados baseado no que a gente viu, nesses resultados que a gente coletou. Com a nossa experiência, a expertise, a gente vai direcionar os exames específicos. Então, semelhante numa consulta médica, conforme o que você relata, o profissional, ele vai conduzir, ele vai passar exames para você baseado nos seus relatos. Eu lembro uma certa vez recentemente, não faz tanto tempo, em que eu percebi, conforme a informação que eu passava, aí o médico, nesse caso, né, o clínico, ele passava determinado exame, tá? Então, a pegada é essa. E olha só, pessoal, que detalhe interessante. O diagnóstico, ele varia conforme a estratégia que você pensa na hora. Porque isso aqui não deixa de ser um jogo, tá? Um jogo nada mais é do que desafios, e aí você vai tendo as suas estratégias para você ganhar e vencer o game. É isso? Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês que, tipo, se eu não tivesse o scanner e eu utilizasse aqui, ó, eu já conseguiria perceber. Só que pelo relato que o cliente me falou, eu já fui para um outro caminho, tá? Não que esteja errado, mas foi baseado no relato do cliente. Mas olha que detalhezinho aqui interessante. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Com recurso, pessoal, visual e tátil, ó. Olha só que interessante. O cliente falou que o ventilador está girando. Então, basicamente, pessoal, o ventilador, ó, não poderia acontecer isso aqui, ó. Olha só. O ventilador está travado, pessoal. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar o quanto, às vezes, o que você coleta e você traz a sua percepção faz com que, às vezes, você vá para um caminho errado. A mesma coisa, você coloca o scanner e o scanner aponta um código de falha para um determinado componente. Só que quem é responsável por validar que a peça realmente está ruim ou não é o profissional, é a mente pensante. É ela que vai determinar. Por isso que eu falo, o mecânico, praticamente, ele faz todo o trabalho de um processo ali de julgamento. Porque ele faz a investigação, é ele que levanta os dados e é ele que bate o martelo final, se a peça está condenada ou não está condenada. O juiz, coitado, eu fico pensando, né? Que o juiz, ele pega apenas os dados. Se alguém burlar ali os dados, o juiz só vai dar uma sentença baseada nos dados, nas provas que ele está tendo. E se a prova for falsa? Então, pessoal, voltando aqui, ó,
olha só que interessante. Esse princípio de funcionamento do ventilador é o mesmo princípio de funcionamento do ventilador que você usa em casa, tá? Se você pegar a hélice e girar, ela não pode estar aqui travada, ó. Ou seja, isso aqui indica, ó, que o ventilador ele está travado, tá? Ó, ou seja, o defeito aqui acabou se agravando e aí ficou um pouco mais prático para eu conseguir pegar o defeito aqui em cheio, tá? É aquele defeito que eu costumo dizer, é melhor que pare de funcionar de vez, morra de vez, de uma forma total, do que ficar meio termo. Ah, o coração bate, depois volta, para de bater, depois volta, aí fica complicado para o profissional. No caso aqui, olha que eu não deixei nem o veículo superaquecer, ou seja, esse veículo só superaqueceu na mão do cliente. Eu não posso dar continuidade a esse diagnóstico, desmontar a válvula termostática em bomba d'água sem antes trocar esse eletrodoméstica. Por que, pessoal, que eu já estou testando esse circuito? Porque, teoricamente, como esse ventilador está travado, a alimentação fica chegando e o ventilador ele não entra em funcionamento, naturalmente, né, a característica é queimar o fusível, porque a amperagem começa a subir, porque cria ali uma resistência, a amperagem sobe, sobe, sobe. O fusível, que tem que fazer o papel dele, né, de queimar para ele proteger o circuito, para não pegar fogo, ele acaba tendo que abrir, né, que nesse caso é romper aqui. Geralmente aqui a lâminazinha que vai aqui dentro, ó. E por incrível que pareça, os dois circuitos aqui está chegando o positivo. Eu aproveitei, já acionei ali, tá, pelo scanner, baixa velocidade. Então, pessoal, já aproveitando aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou simular aqui, tá, o funcionamento da baixa velocidade, para eu entender se o circuito ele está íntegro. Tá aqui a tomadinha, ó, o interruptor. Vamos lá na frente. Nesse caso aqui, eu tô pegando aqui na veia, vendo se tá chegando a alimentação, tá? Nesse caso aqui, baixa velocidade, olha lá. Acionou. Na audição, ó, você vai perceber o estalo, ele vai e volta, ó. Aí deu estalo, tá vendo? Ou seja, aqui eu sei que o relé está ok. A ponte, que seria um desses fusíveis aqui, também está passando alimentação. O interessante é que ele liga e depois desliga. Ele liga e desliga. Por quê? Ele tá vendo não, que ele não vê nada aqui. Mas o circuito, acaba que o sistema percebe que está funcionando. Como eu falei, nesse caso o circuito aqui, o módulo cérebro, ele percebe que o circuito está funcionando ou não. Nesse caso aqui, como ele está desconectado, ele não tem nenhum valor de resposta, nenhum retorno. Também possa ser que seja uma estratégia, porque eu só estou fazendo um teste. Então ele aplica o valor de tensão lá, 12 volts, e depois ele desliga. Ou seja, aqui também, sem informação técnica, eu já consegui verificar que aquele pino do meio, aquele conector, é baixa velocidade. O outro de lá de baixo da ponta seria o de alta velocidade, teoricamente. Já que esse primeiro aqui eu já validei com a caneta de polaridade, que esse aqui é o negativo, tá? Ou seja, esse negativo é compartilhado com esses outros dois aqui, que é para fazer o acionamento do eletroventilador. Dessa forma eu chego aqui na conclusão se tem um fusível queimado, se o relé também está com problema, e aqui eu já vejo aqui a integridade. Valeu? E tá aí, pessoal, novamente, ó, fazendo uma avaliação da integridade. Pela audição é perceptível aqui que o relé está atracando, a alimentação está chegando lá, ó, naquele outro pino lá, tá? Ou seja, ambos os circuitos de baixa e alta velocidade estão íntegros. Poderia, teoricamente, queimar o fusível, tá? Já que o eletroventilador está chegando ali a alimentação constante, ia ficar ali, ia aquecer e ia queimar o fusível, seria normal. Provavelmente esse veículo ele vai ter uma estratégia, ou ele tem essa estratégia de conseguir perceber que está exigindo muita corrente, ele vai lá e faz o quê? Desliga. Ele tira aquela alimentação para não queimar o circuito. E nesse caso ele acaba protegendo até o próprio fusível, tá? Então tudo isso aqui faz parte do procedimento. Por quê? Então olha só, se eu troco só o eletroventilador, tá, sem fazer essa varredura
avaliar os dois circuitos de primeira de baixa e alta velocidade. Na hora que eu funcionasse o carro sem ter feito isso aqui, o que é que ia acontecer? Pô, o fusível poderia estar queimado, o veículo não ia acionar o eletroventilador e ia chegar em que conclusão? Pô, o problema foi só o fusível. Não, não foi só o fusível, é por isso que o conhecimento ele liberta, o conhecimento faz com que você entenda realmente como funciona e você não fica, pô, será que o problema foi aquilo? Eu troquei ali a peça errada. Não, você sabe que aqui foi um problema, aqui foi a consequência, aqui foi o efeito cascata, tá? Então, toma cuidado com isso. Já aconteceu uma certa vez, eu troquei a bobina realmente estava queimado o circuito interno dela, que acabou gerando a queima do fusível. Eu troquei a bobina, não resolveu, aí depois eu tive que trocar o fusível, aí o carro... Tá aí, pessoal, fiz aqui a remoção já, ó, do eletroventilador completo, com moldura, com tudo. Aqui eu já fiz a repartição dele, né, já desmembrei, tá? Basicamente, pessoal, olha que interessante. O problema tá aqui, ó, problema funcional. Nessa peça aqui elétrica, ela tá travada, tá? Ó, tá travada. Inclusive eu encontrei aqui um corpo estranho aqui, ó. Essa pecinha aqui solta, tá? Ou pode ser que o ímã puxou, caiu de algum lugar, o ímã acabou puxando, tá? Mas basicamente o problema é esse motorzinho, tá aí, ó. E é fabricado aonde, pessoal? China. Se a gente quiser aí, pode comprar na China, ó, sem problema, o pessoal fica no preconceito. Mas no final das contas, hoje em dia, tudo é China, tá? Aí chega aqui, coloca o preço, coloca a marca. E aí, vamos que vamos, tá? A peça é isso aqui completo, ele vai vir aqui com essa tomadinha aqui também, beleza? E tá aí, pessoal, um detalhezinho aqui interessante. É que o sistema fala muito de cuidar do meio ambiente, né? Essas peças aqui, pessoal, ó, são peças funcionais, tá? Ali a moldura, ali é o ventilador, que é o que faz o trabalho e tal. Aquele reservatório, pessoal, só vende isso aqui tudo completo, ó. Olha só, tudo isso aqui completo. Não seria mais interessante para o meio ambiente vender só o componente que está estragado? Não diria vender a peça aqui separada aqui dentro, né? A gente vê que é uma peça que é blindada, tá? Não poderia vender só o motorzinho, né? Sem problema nenhum. Só que só vende, pessoal, isso aqui completo. É um valor médio aí de R$ 1.600, tá? Tudo isso aqui completo, tudo já agarrado, tá? Mas o cliente vai tentar ver se dá para recuperar. Inclusive aqui não é bicho de sete cabeças, eu vou abrir, vou fazer uma avaliação. Depois ele leva lá, o pessoal acaba de fazer a avaliação. Mas quando isso aqui tá cozinhado... Então, pessoal, por experiência, como eu falei, como isso aqui, ó, tá cozinhado, tá assim, ó, bem escurecido, significa que teve um superaquecimento aqui. Então, por mais que corrija a parte mecânica, que é o que está travando aqui dentro, né? Possa ser que também ele dure pouco tempo, né? Essa parte elétrica, ele pode vir apresentar um problema aí, tá? Então aqui, o profissional que trabalha só com isso aqui, recuperando isso aqui, ele vai fazer a avaliação dele, vai ver se dá para ele dar uma garantia aí, durante o período de garantia e tal, e ver o que é que vai ficar o melhor caminho. Enquanto isso, o cliente vai pesquisando, vai verificando se de repente ele compra um para aplicação de um HB20, se é possível, né? E aí ele vai pegar aqui, ó, esses dados aqui e vai fazer a pesquisa dele. Se ele encontrar só motorzinho, de repente até direto na China, é mais interessante também, né? É isso aí. Vamos que vamos, cuida. Realmente tinha soltado os dois lados, né? O outro lado até que tá com a borrachinha ali, o coxinho no lugar, ó. Tá quase saindo. Acho que é só soltar alguma coisa aqui. Se não for, eu jogo aqui no lugar pra você. De boa. Valeu? Isso aí. No aguardo, meu irmão. Olha aí, pessoal. Nada melhor do que trabalhar com um cliente que ele sabe que precisa, né? E ele não procura tanto problema. Ele já vai lá e procura a solução. Pegou a peça aí, zero, original, tá? Fica tudo mais simples, mais prático. Mas tá aí, ó, 1000 e alguma coisa, tá? Uma peça é só para vocês terem noção o que é ter carro. Aqui tá a peça que eu abri, aparentemente por dentro, ó, tudo zerado, tá? Poderia vender as peças separadas, desmembradas. No caso aqui, o defeito aqui específico foi esse rolamento aqui, ó, uma peça mecânica. O rolamento tem esse aqui, ó, tá vendo esse rolamento? Tem o outro aqui na frente. Esse rolamento aqui da frente acabou trancando e aí fez com que esse motor
ele viesse a travar, tá? Então tudo indica que isso aqui realmente é um superaquecimento. A característica provavelmente... Então provavelmente a característica das aspiras, ela normal seria essa coloração aqui. Essas que estão bem escurecidas, pode ter sido a questão do superaquecimento. O motor querendo girar, chegando a energia não girou, ele acabou gerando esse superaquecimento aqui. Mas enfim, o problema seria esse rolamento. O cliente me informou, ele tinha me falado de outra vez, esse carro levou uma pancada aqui na frente, não sei o nível, eu acredito que foi razoável a pancada, porque não está muito destruído. Mas pode ter dado ali algum tipo de empeno, gerado um empeno na ponta ali, né? E aí ele trabalhou um pouco mais esforçado, e aí o ventilador acabou estragando de forma prematura, tá? Então, inclusive, ó, esses coxinhos superior aqui, ó, tava solto. Isso aqui eu coloquei essa borrachinha aqui. O lado de cá também, ó, o lado de cá tava solto, tá? Já foi encaixado, agora é fazer a montagem da moldura aí. Vamos ver aí os próximos capítulos. Valeu? E aí, pessoal, já estou aqui de frente para o scanner. Aproveitei para verificar, que já era para eu ter verificado, ó, eu estou consultando um código de avaria. As únicas avarias aqui encontradas, pessoal, é referente ao módulo que é responsável por aquecer as velas aquecedoras, tá? Então, o que ele percebeu é que a questão da comunicação não está acontecendo. Essas velas, elas são responsáveis por aquecer, né, fazer um aquecimento do combustível líquido, principalmente quando o veículo utiliza 100% de etanol, que seria o caso desse carro, já que ele possui o GNV, beleza? Vou apagar esse código, pode ser algo antigo, e vou voltar para fazer aqui o diagnóstico dos elementos atuadores, que é o acionamento da baixa e alta velocidade, e já vou ver ali o comportamento do eletroventilador, que eu acabei de fazer a instalação, beleza? Vamos que vamos. E olha aí, pessoal, daqui de dentro do carro já dá para observar o eletroventilador disparando, tá? Ele fica oscilando assim porque é uma característica, tá, do teste. Vamos verificar aqui a alta velocidade, tá? Que geralmente é de emergência. Anular aqui, vamos aqui, alta velocidade. Fazer acionamento aqui. Tá aí, olha aí a diferença, tá? Agora vamos aproveitar, já vamos lá verificar, tá? Então, esse aqui é o primeiro sinal vital que eu já estou restabelecendo. A partir de agora em diante, eu posso sim funcionar o motor para dar continuidade aí ao diagnóstico, beleza? Se o problema foi único, exclusivamente o eletroventilador, que é o motorzinho, vai tudo funcionar normalmente, até porque ele percebeu que de vez em quando o ar-condicionado não estava funcionando 100%, e é fundamental o funcionamento da primeira velocidade. A gente vai até tirar essa conclusão se quando o ar-condicionado é acionado, se ele aciona a primeira ou a segunda velocidade, tá? Lembrando que tinha um outro detalhe também, que o cliente chegou aqui na hora no desespero falando que tinha acontecido algumas vezes, ia e voltava, um barulho estranho, esquisito, ele estava desconfiado da bomba d'água. Eu já peguei um caso, um tempo atrás, em que o pessoal estava desconfiado do problema dentro do motor, e o problema foi a bomba d'água. Então, mostrando aí para você que muitas das vezes o cliente pode nos induzir ao erro, mas a gente tem que ter a calma e ser estratégico, beleza? Agora eu vou funcionar e vamos que vamos. Tá aí, pessoal, olha que detalhe interessante, ó. Com 95 graus, 95,2, o eletroventilador dispara. E olha como é importante a gente ver os detalhes, né? Não que isso aqui venha me atrapalhar agora no momento, mas aqui eu compreendo, ó, que isso aqui não é uma realidade. Ele não está disparando a alta velocidade, sim a baixa velocidade. O que é que acontece? Esse módulo aqui que eu estou entrando só tinha a opção desse módulo aqui específico, tá? Para esse modelo, esse ano aqui, só tinha esse módulo. Então deu para fazer algumas funções, o que eu queria, os procedimentos. Porém, aqui o scanner especificamente, ele não está com uma atualização para esse módulo desse veículo específico, mas não me atrapalhou, né, de fazer aí o diagnóstico. Dependendo da informação que eu precisasse, aí sim iria atrapalhar. Como eu falo, né, nunca é só o scanner 100%. Então, pessoal, como eu informei, né,
Nunca, pessoal, vai ser 100% só a ferramenta, né, o recurso que a gente vai ter ali. Nunca é só uma coisa. No resultado final, é sempre a mente pensante que vai solucionar, porque vai juntar todos os dados e vai chegar em uma conclusão. Então aqui eu observei detalhe, ó, que posição da borboleta, sensor aqui não estava mostrando para mim esses dados. A posição do pedal do acelerador também não estava mostrando, já estava cismado disso aqui. Mas assim, para o que eu precisava fazer, me atendeu. Ou seja, você trabalha com os recursos, a ferramenta que você tem. Só que a parte mais importante por trás de tudo isso é a mente pensante, tá? Então por isso que a gente tem que se enxergar realmente imagem e semelhança do Criador. Sem ele, né, nós não somos nada. Então, em resumo aqui, pessoal, observando, já serve até para mim, de uma informação futura que eu preciso. Nesse caso aqui, nesse scanner está mostrando que ele dispara com 95, tá? 95.2 e desliga com 90 graus, tá? Eu vou entrar com outro scanner para arredondar essas informações, beleza? Que assim eu já tenho meu banco de dados, né? A gente vai enriquecendo aí esse banco de dados, que é muito importante. Então, caso eu precise no futuro, né, de alguma dessas informações, eu já tenho meu banco de dados, principalmente do meu cliente aqui. Então, sempre que eu puder coletar esses dados para no futuro servir para mim de comparação, melhor ainda. Inclusive, eu vou estar entrando aqui com o scanner para validar essa questão mesmo da temperatura também e alguns outros dados. Valeu? É isso aí. Vamos que vamos. E é isso aí, pessoal. Concluindo aqui, graças a Deus, com sucesso. Problema resolvido com sucesso, tá? Monitorado aqui os parâmetros, principalmente líquido de arrefecimento, né? Temperatura. E a temperatura não se elevou mais. Lembrando que uma das queixas que o cliente chegou aqui desesperado, fazia um barulho de vez em quando, que provavelmente, né, 99% era já o eletroventilador ali dentro, o motorzinho, o rolamento garrando e fazendo um barulho feio. O ar-condicionado não funcionava, de vez em quando não funcionava, até porque se o ventilador ele não entra para tirar o calor, o ar-condicionado não vai funcionar mesmo, tá? E mais a temperatura, o superaquecimento que estava acontecendo. Então, resumindo, foi um tipo de defeito que tudo que estava acontecendo, incômodo sonoro, tudo, foi apenas um componente, beleza? Que foi o eletroventilador. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre é possível a gente conseguir trocar um componente só e resolver todos os problemas. Às vezes sim, às vezes acontece, como foi o caso desse. Um exemplo mesmo foi o Onix, que eu peguei um problema passado para poder resolver, onde a válvula do canister ficou aberta direto, gerando uma entrada falsa de ar. Dessa forma, o módulo acabava jogando excesso de combustível, consequentemente acabou estragando um sensor, que esse sensor também faz com que ele defeituoso, travado em uma mistura, ele acabe continuando com o mesmo defeito, com o mesmo sintoma. Então, cada caso é um caso, valeu? Então depois comenta aí, tá? Compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal para a gente crescer esse canal, valeu? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço, fica com Deus e até o futuro. Vamos que vamos.